florescer, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Sempre criei nisso, sempre tive convicção dessa verdade absoluta, desse cuidado tão precioso e tão querido de Deus na história da nossa vida. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite porque o reverendo Ivo saiu de férias, né, e foi celebrar um casamento lá, onde é que estado? No Paraná, e de um amigo dele lá, e por essa razão ele pegou alguns dias de férias, e ele retorna na quinta-feira dessa semana que vem. Então, na quarta-feira, eu ainda vou estar com os irmãos, suprindo essa ausência dele aqui, e podendo compartilhar com vocês também. Então, quarta-feira a gente tem a nossa reunião de oração, e o nosso momento de estudo bíblico da palavra. Você está convidado para estar conosco, retornar aqui na próxima quarta-feira. No domingo pela manhã, nós temos a escola dominical 9 horas, e depois à noite nós temos o nosso culto, como está acontecendo nessa noite. Eu quero registrar com muita alegria a presença da Cristina. A Cristina é uma pessoa muito querida, uma irmã muito amada, que é filha da dona Lindaura, a nossa querida dona Lindaura, né? Dona Lindaura é um marco aqui da nossa IPJ, né? Ela, o seu Argentino e o seu Agenor são os baluartes daqui, né? E naturalmente que por causa da pandemia, o seu Argentino e o seu Agenor não puderam mais estar com tanta frequência conosco, e agora a dona Lindaura fica representando os dois também aqui conosco, né? Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que a dona Cristina mora nos Estados Unidos. Ela só vem assim de 10 em 10 anos aqui, né? Então quando ela vem aqui, a gente gosta de espremer ela bastante, né? Porque ela tem muitas experiências com Deus, e é sempre a gente fica... o tempo foi curto dessa vez, né? Quantos dias só? Você já vai voltar já terça-feira, em volta, né? E se alguém quiser fazer uma visita para Cristina nos Estados Unidos, é só pegar o endereço lá. Ela aceita a visita, né, irmã? Aceita. Principalmente Dona Lindaura. Mas eu quero dar essa saudação especial para a nossa irmã Cristina e aos demais que nos visitam, dizer da nossa alegria de revê-los, né? Meus irmãos, abra sua Bíblia. Eu quero fazer o registro do encontro que vai ter de senhoras aqui na igreja. Jovens senhoras e senhoras que já não são tão jovens também. A SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, através da federação do nosso presbitério, vai estar fazendo uma visita às igrejas aqui da nossa cidade. Mas elas vão se reunir aqui no sábado que vem, às 19h30. Então, vai ser um momento especial de visita, e também, havendo possibilidade, haverá também a organização da nossa SAF aqui, da nossa IPJ, se tiver a quantidade de irmãs necessárias para poder estar aqui sendo organizado. Então, todas as irmãs estão convidadas, e se você também puder trazer uma visita, também traga uma visita para participar. Vai ser um encontro muito especial, vai ser a partir de 19h30. Nós, os homens, vamos ficar dando suporte aí, né? Ficando aí para correr, para atender alguma necessidade, mas as irmãs que vão estar desenvolvendo essa atividade. Então está todo mundo comunicado. Se você conhecer alguém que não está aqui, quiser avisar alguma irmã, avisa através do WhatsApp, para poder... A irmã Cleide tem tomado cuidado de colocar no WhatsApp sempre essas informações, para poder todas as irmãs estarem cientes. Então, tem uma semana até o próximo encontro aqui. Abra sua Bíblia no capítulo 8 de Lucas. Eu quero ler inicialmente apenas o versículo de número 40 com os irmãos. Lucas 8, 40. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40. Eu quero convidar vocês para nós lermos juntos esse texto da palavra do Senhor.
Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40. Leiamos, meus irmãos. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Vamos ler novamente? Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Podem sentar e vamos meditar nesse texto. Se você der uma olhadinha nos versículos anteriores que fazem parte desse capítulo 40, ele inicia falando que as mulheres que assistiam Jesus, né, vai falar o nome delas, vai fazer referência de uma por uma. É interessante a gente observar que sempre Lucas teve um cuidado de fazer esse registro. Lucas sempre teve um carinho especial para poder registrar a participação efetiva das mulheres no ministério do Senhor Jesus. Embora fosse um grande desafio para a época, embora fosse anormal para a época estar sendo realizado um evento qualquer e que as mulheres pudessem estar de alguma forma participando, normalmente elas não podiam participar, havia uma imposição de costumes na época, e aí naturalmente que essas mulheres, quando Jesus começa o seu ministério, elas começam a participar de forma efetiva, e Jesus vai fazendo reiteradas afirmações a respeito do valor do ministério de cada uma delas, desenvolvendo um trabalho profundamente eficaz, profícuo, dentro do ministério do Senhor Jesus. E aí no capítulo 8 começa dizendo assim: olha, aconteceu depois disso, que andava Jesus, esse depois aqui está falando depois que a pecadora que ungiu os pés de Jesus, desse evento aí que já era um negócio estrondoso, de forma até mesmo que ninguém podia entender por que é que aquela mulher de repente ungiu a Jesus. E aí eu fico sempre imaginando assim, Jesus veio e quebrou alguns paradigmas que à época eram profundamente complexos e difíceis. E aí aquela mulher é colocada lá para ungir. E aí depois o texto diz assim: aconteceu depois disso, depois que aconteceu a unção lá, através daquela mulher, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E aí vai Jesus transformando todos os lugares aonde ele passava, havia uma transformação efetiva. E aí o texto diz assim: e os 12 iam com ele. Havia uma participação de todo o colégio apostólico, e aí todo mundo estava envolvido. E aí Lucas faz um registro muito interessante. Ele diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí vai fazer menção quem são: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistências com os seus bens. Você percebe que Jesus pega então aquele fato, todos aqueles acontecimentos, e começa a mexer com uma estrutura que até então estava completamente envolvida em preconceito, em ações que eram completamente adversas à visão agora do novo reino. O reino de Deus estava sendo estabelecido, e agora Jesus está agora incluindo desse reino aquelas que eram marginalizadas. E aí o texto fala que Jesus está lá com algumas mulheres que tinham passado por um processo de cura e libertação. Por causa desses fatos, estava todo mundo alvoroçado. O texto vai continuando e vai falar sobre a parábola do semeador. Depois tem a explicação, Jesus faz a explicação da parábola do semeador. Nesse processo de semeadura, porque aí o texto, você percebeu que o texto fala lá, que Jesus começou a andar depois lá do fato da unção. Jesus começou de cidade em cidade a fazer a divulgação do plano redentor, que ele foi incumbido de fazer a divulgação. E aí quando ele fala sobre a parábola lá, essa parábola do semeador, ele está justamente fazendo com que todas as visões pudessem estar entrelaçadas no processo agora de expansão desse reino.
Logo depois, Jesus fala sobre a parábola da candeia, novamente dando a mesma ideia lá, da parábola do semeador. Depois Jesus fala sobre a família, tem o registro da família de Jesus. Depois lá vai falar que Jesus acalma uma tempestade. E aí a partir do versículo 26 até o versículo de número 39, você vai ver um fato extraordinário. Jesus agora enfrenta um processo profundamente duro. Hoje pela manhã a irmã Cristina estava falando exatamente sobre quando nós enfrentamos algumas coisas que são profundamente desafiadoras pela fé. É preciso que haja unção sobre nós, para nós podermos enfrentar. E aí Jesus agora, que era o dono de todas as coisas, era o próprio poder que estava ali, ele agora está diante de um fato que todo mundo não conseguia resolver. Naquela cidade, naquela região, um Geraseno estava lá envolvido numa coisa extremamente, profundamente complicada e difícil de entender. Se nos nossos dias é difícil entender um fato desse, imagina naquela época que não havia recursos para poder entender. Quando há qualquer tipo de manifestação que nós não podemos entender, nós ficamos meio que oriçados pela descoberta de como é que isso vai acontecer, como é que isso vai ser resolvido. E aí, a partir do versículo 26, Jesus vai fazer um confronto com aquele Geraseno, e aí Jesus vai libertá-lo, e aí logo depois tem aquele episódio daqueles demônios que começam lá a perambular por ali, e eles pedem para Jesus para poder entrar numa manada de porcos que estavam ali. E os porcos, e Jesus autoriza, e eles vão lá e entram naquela manada de porcos, e eles precipitam de uma ribanceira enorme lá, caem na água e morrem todos afogados. O problema todo foi que esse fato criou um problema sério para a vida de Jesus. Porque apesar de ter acontecido um fato de uma cura extraordinária, porque se você olhar para o texto, você vai perceber que logo depois que antes de Jesus agir, aquele homem, ele vivia sem roupa, andando lá no meio dos túmulos, morava no meio lá no cemitério lá, e ele estava lá envolvido numa porção de coisas que ninguém conseguia resolver. Aí Jesus então faz todo aquele processo de cura, libertação, e ele cura aquele homem, e agora se você olhar o texto, você vai perceber que o texto faz referência a que hora encontraram aquele homem vestido, completamente transformado. Olha que coisa extraordinária para a gente pensar, meus irmãos. Olha como é que isso tudo acontece, e isso deveria, de uma forma extraordinária, mexer com as pessoas, e aí as pessoas poderiam ter reagido de uma forma muito boa, abraçado Jesus, convidado Jesus, trazido Jesus para dentro das suas casas, assim, e eles, quem sabe, brigando para poder, cada um deles queria que Jesus fosse lá para sua casa, mas não. Naquele momento em que aqueles porqueiros, aqueles donos daqueles porcos, percebe que eles perderam, quem sabe, o fruto do seu trabalho, porque aqueles porcos precipitaram-se do abismo lá, de uma altura enorme, caíram dentro da água e morreram afogados. Eles simplesmente se desinteressaram do processo de aproximação com Jesus. Olha o versículo de número 38, diz assim: o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhes que o deixasse estar com Jesus. Jesus resolveu ir embora, porque naturalmente, depois daquelas coisas, assim, algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também que fora salvo o endemoniado. Então era motivo de festa, mas aí o versículo de número 37 diz assim: todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem que fora curado diz assim: Jesus, deixa eu ir contigo.
Jesus, esse pessoal aqui pode até não entender, esse pessoal aqui pode não estar feliz por nada que aconteceu, eles podem estarem pensando só nas perdas financeiras que eles passaram agora, mas eu não tenho nada a ver com isso aí, eu queria ir contigo, deixa eu ir nesse barco com o Senhor. E aí Jesus fala uma coisa interessante para ele: volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Olha que coisa extraordinária. Jesus podia dizer assim: fique no barco, meu filho, eu quero que você fique aqui comigo. Não, Jesus diz assim: não, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma missão para você. Se até agora, então, todo mundo corria de você, porque você fazia uma porção de coisa completamente desconexa, você fazia eles todos ficarem amedrontados, agora eu quero que você seja um missionário meu, e aí eu quero municiar você, eu quero te mandar, para que você comece primeiro pela sua família, vá lá para a sua família contar tudo que Deus fez por você. E aí o texto diz assim: então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Não é um fato extraordinário? Como é bom nós podemos olhar para o texto e perceber que quando nós temos um encontro pessoal transformador, como aconteceu com esse homem, nós somos primeiro atraídos para perto de Jesus, e aí nós queremos, às vezes, quando há conversão nossa, não foi isso que aconteceu? Olha um pouco lá para trás para a sua conversão, quando você se converteu, o que você mais desejou? Assim, a maior busca que você passou a vivenciar, não foi de você estar na igreja sempre? Será que, eu lembro de uma irmã que foi numa reunião do conselho, e ela disse assim, ela recém tinha se convertido, e ela foi na reunião do conselho e disse assim: eu queria fazer um apelo para os irmãos aqui, eu estou tão feliz de ser alcançada por esse amor de Deus, eu estou tão contente que eu queria que tivesse culto todo dia, não tem jeito de você fazer com que a gente tenha culto todo dia. Meus irmãos, eu posso entender isso, porque sabe quando a minha mãe se converteu, na nossa casa ela foi a primeira a ser alcançada pelo amor de Deus, e aí ela foi alcançada, levada por uma irmã da Quadrangular para a igreja presbiteriana. Olha só que Deus faz um negócio completamente diferente. Ele pegou uma irmã, uma vizinha nossa que era da Quadrangular, ela podia levar para a Quadrangular, não podia? Podia, mas aí Deus pegou essa irmã e disse assim, chama a irmã Isolina. A irmã Isolina convidou a minha mãe para ir para a igreja presbiteriana. Vamos, eu quero levar você numa igreja ali, presbiteriana, vou levar você lá. Minha mãe foi lá e se converteu. E aí minha mãe ficou profundamente grata por todas as transformações que Deus fez no coração dela, que ela, por gratidão, ela ia nos cultos que tinha terça, quinta e domingo de manhã na presbiteriana. E na Quadrangular, lá na minha cidade pelo menos, aqui não, mas na minha cidade tinha culto todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então todos os outros dias, eu como filho mais velho, tinha que acompanhar minha mãe para a igreja. Então, além da presbiteriana, eu ia lá na Quadrangular, então eu virei um presbiteriano quadrangular. Feliz da vida por todas as transformações. Então, olha, quando você olha aqui para toda a experiência que esse homem vivenciou, agora ele está falando primeiro para a família dele, foi lá, olha o que Deus fez comigo, foi um negócio através de Jesus, foi um negócio fantástico. Sabe, meus irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com você sobre as boas-vindas para Jesus. Você percebeu que em algum instante, Jesus foi mandado embora, não foi bem-vindo aqui. Por causa de perdas financeiras. Eles ficaram apavorados, assim, nossa, esse cara não pode ficar aqui. E eles expulsaram ele de lá. Mas aí o texto que nós lemos, que já começa uma segunda fase aqui, você percebeu, ele diz assim, ao regressar Jesus de onde? De lá dos Gadarenos, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu de que jeito? Com alegria.
Diferentemente daquele pessoal que expulsou Jesus e disse assim: muito bom o que o Senhor fez, muito bom o que o Senhor realizou na vida desse homem. Esse homem agora está vestido, esse homem não atormenta mais a gente agora está vendo ele normal, como uma pessoa comum. Agora ele é completamente diferente. Muito bom, nós estamos batendo palmas ao Senhor, mas nós não queremos o Senhor aqui. Fora! E aí Jesus sai. E logo a seguir o texto diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Meus irmãos, qual é a nossa percepção? O que é que Jesus tem sido para a nossa vida? As boas-vindas de Jesus têm sido dadas por nós? Mesmo quando as coisas parecem que estão completamente distorcidas da realidade que nós gostaríamos de que ela acontecesse? Será que nós boas-vindas para Jesus nós estamos dando como esse pessoal que sabia que Jesus ia sair de lá escorraçado e agora eles estão fazendo uma festa esperando Jesus? E aí percebe que depois assim, porque todos o estavam esperando. Se eles não querem, nós queremos. E aí, vem para cá, Jesus. Quantas vezes no seu coração você tem feito essa mesma declaração? Jesus, a minha esposa não quer, mas eu quero. Meu esposo não quer, Senhor, mas eu quero. Os meus filhos não querem, mas eu quero. Senhor, os meus vizinhos não querem. As pessoas que fazem parte do meu convívio, da minha amizade, não querem, mas eu quero. Volta para cá, vem para cá. E aí, sabe o que eu fico imaginando, meus irmãos? Que Jesus se dirigiu àqueles que o repeliram na terra de Gadara, e ali salvou um homem. Eu consigo enxergar duas coisas dessa ação de Jesus. Primeiro, a liberalidade de Jesus. A bondade imensa de Jesus para com aquele homem. O amor doado de uma forma, quem sabe, inexplicável, porque todas as vezes que a gente tem alguém que está nesse estado, a gente quer ficar longe, não está interessado de se aproximar, mas Jesus é diferente. Jesus dá uma lição de empatia, Jesus mostra como é que tem que ser a nossa ação, Jesus dá a nós a explicação vívida de como é que nós temos que proceder. Quando nós chegamos e as coisas não estão no ambiente que a gente chegou, não está de acordo com aquilo que nós conhecemos como visão de Deus, visão espiritual, qual é a nossa ação? Sair dali e largar aquele negócio desordenado, ou nós vamos entrar numa guerra espiritual para poder enfrentar aquela situação? Jesus dá uma demonstração de liberalidade. E segunda, Jesus dá uma demonstração clara da soberania da sua graça. Não tem uma música que a gente canta assim: você não presta, mas eu te amo? A impressão que tem é que Jesus, nessa declaração da soberania da graça, ele diz assim: esse cabra não presta, mas eu amo ele, já amei ele, pronto, acabou. E foi recíproco a relação de Jesus com aquele homem, foi recíproco, porque senão ele não queria ir no barco com Jesus, assim: Jesus, deixa eu entrar no barco, eu quero agora andar com o Senhor, eu quero, por onde o Senhor for, eu quero estar junto com o Senhor. É que Jesus deu uma missão para ele. Então é preciso que a gente aprenda essas duas lições, porque elas precisam também fazer parte das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Temos que ter em nós a liberalidade que Jesus teve, temos que ter em nós a soberania dessa graça de Deus manifestada de forma profundamente alvissareira, grande, feliz. E aí a gente percebe no texto que Jesus então abandona a região lá não hospitaleira, né? Para mostrar que ele não impõe a força a ninguém. Olha que coisa preciosa também para a gente aprender.
O que é que a palavra de Deus não é por força nem por violência? Jesus podia simplesmente ter resolvido a situação com uma ordem, com uma palavra, porque Ele é o dono de todas as coisas. Lembra daquele episódio quando os discípulos de Jesus foram lá para uma cidade lá, samaritana, e que eles não receberam Ele? Quando voltaram, eles ficaram assim: Senhor, o negócio está feio lá, ninguém quis não. E aí, o Senhor quer que a gente ore para mandar fogo do céu e queimar? A gente age assim, meus irmãos. Eles não querem, Senhor, eles não estão interessados. Eu já bati umas 10 vezes naquela porta, eu já fui umas 300 vezes falar do amor de Deus, eu já orei, eu já fiz tudo isso. Senhor, Ele não quer. Posso orar para descer fogo do céu e queimar esse infeliz? Mas Jesus dá uma demonstração clara de que, para mostrar para nós que Ele não impõe a força a ninguém. Não me quer? Beleza. É decisão sua? Beleza. Estou indo. Então a sabedoria, meus irmãos, ela abandona aqueles que recusam seus conselhos. Provérbios, lá no capítulo 1, no versículo 24, diz assim: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendia minha mão e não houve quem atendesse. Sempre a ação de Jesus vai ser assim, vai ser proposta dessa forma. Aqueles que o Senhor escolheu, eles devem estar dispostos no dia do poder, para poder manifestar uma ação de reciprocidade através da ação de Jesus na sua vida. Então, a primeira lição que eu queria mostrar para vocês aqui é que, talvez, dentro de tudo aquilo que a gente lê nesse texto aqui, eu diria que ela é uma bela visão para a nossa vida cristã. Porque o texto diz assim: todos estavam esperando. O texto não começa lá dizendo assim, eles receberam Ele com alegria, porque todos o estavam esperando. E quando nós olhamos para essa expectativa, a gente aprende algumas lições, trazendo agora uma visão mais pessoal, mais próxima da nossa realidade. Primeiro, essa espera aqui, sob diferentes formas, pode ser um grupo de oração, que resolve colocar diante do Senhor as propostas do coração, os desafios de fé. Pode ser uma igreja que de repente se propôs a uma ação sincera de buscar a Deus, quem sabe buscando um reavivamento, novamente o restabelecimento de uma alegria, uma disposição de servir a Deus, buscando novamente se preparar para poder cooperar na obra, para que venha o reavivamento. Então, essa espera aqui também pode ser um pecador em busca suspirando pela misericórdia de Deus, examinando as Escrituras, ouvindo a palavra, indagando aí dos cristãos, orando constantemente e desse modo esperando por Ele para poder se manifestar na sua vida de forma graciosa, amorosa, como sempre Ele faz. Pode também ser um cristão que parte desta vida ansiando pelo lar, e que pode usar a mesma expressão que Jacó usou assim: olha, a tua salvação eu espero, ó Senhor. Está lá em Gênesis, no capítulo 49, versículo 18. Então é preciso que a gente tenha essa bela visão, aprendendo a olhar as coisas dentro dessa perspectiva. Mas a segunda coisa que eu queria compartilhar com você é também que, não só olhando o aspecto da visão, dessa bela visão aqui, mas também uma chegada certa. Todo o nosso processo do encontro com Jesus tem um começo, um meio e um fim. E esse encontro vai desembocar numa chegada na vida eterna com Cristo. Porque o texto diz assim: ao regressar a Jesus, Jesus sempre vai voltar. Sempre Ele vai vir em busca
do resgate das nossas vidas. E aí, quando nós olhamos sobre esse aspecto dessa chegada certa, nós aprendemos algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, nós aprendemos que o Espírito já está lá fazendo esperar. O Espírito já está indo na nossa frente, estabelecendo toda a preparação da logística, que nós não temos condições. Uma logística espiritual não se resolve comprando, indo numa loja evangélica e comprar material. Não. A logística espiritual é tratada pela ação do Espírito. E Ele já vai na nossa frente, preparando todas as coisas e agindo de forma a nós podermos alcançar êxito naquilo que nós nos propomos fazer. Sempre vai ser assim. Nós nunca vamos preceder, nenhuma ação nossa vai ser deliberadamente por causa da nossa habilidade, da nossa capacidade. Não, é porque o Espírito já foi e preparou tudo, está tudo sob o controle, sobre a égide desse Deus, a mão direita de Deus está controlando todas as coisas. Segunda coisa também, é que a sua promessa, ela está lá. Se a gente olhar para o capítulo 28 lá de Mateus, ele vai dizer assim lá: eis que estou convosco todos os dias. Você nunca, eu nunca, nós nunca vamos estar abandonados à mercê, à sorte. Não, vai para o trabalho, ele já está lá. Vai para o supermercado, ele já está lá te aguardando. Você vai lá para um órgão público, ele já está lá providenciando todas as coisas. É sempre assim. Quando nós olharmos isso nessa perspectiva, meus irmãos, nós vamos perceber o quanto que às vezes nós somos desapercebidos, de quanto que nós somos velados pela ação de Deus, o quanto que o Espírito está sempre providenciando todas as coisas para nos mostrar que Ele está conosco, porque Ele diz assim, Jesus diz assim, eu vou estar com você até a consumação, não vou te abandonar. Mas a terceira lição que eu queria mostrar para vocês aqui, é que além da bela visão e de uma chegada certa, quando a gente olha para o texto, a gente também vê uma acolhida cordial. O texto diz assim, a multidão o recebeu com alegria. Meus irmãos, os temores deles tornaram-se bem-vindos. Eles temeram que ele tivesse ido embora para sempre. Eles estavam aguardando assim, mas ele pode ter passado direto, ele pode ter ido embora. Mas aí quando ele chegou, houve aquela transbordada alegria. Os temores dele foram embora quando ele brotou por lá. E agora ele diz o texto que eles estão lá, todos estavam esperando com alegria. Segunda coisa que eu queria mostrar é que as esperanças deles tornaram bem-vindo. Eles confiavam que agora os seus enfermos seriam curados e os seus mortos seriam ressuscitados, porque ele chegou, e quando ele chega, há uma mudança completa, absolutamente grandiosa, porque sempre vai ser assim. As orações também deles tornavam bem-vindo aqueles que oram para que Jesus venha. Eles ficam contentes quando ele vem. Manifesta, Senhor, essa graça preciosa conosco. Mas uma coisa também interessante é que também a fé que eles tinham tornou bem-vindo. E aí você olha para o texto, no versículo para frente um pouquinho, do 40 que nós lemos, e você vai perceber que diz lá que Jairo agora contava ter a sua filha curada, porque ele chegou. E foi exatamente isso que aconteceu. O amor que eles tinham tornou bem-vindo, quando o seu coração estava com eles, regozijando com seu aparecimento. Por isso que houve festa naquela hora.
Meus irmãos, é assim que nós temos que também proceder. O cuidado deles aí por outros tornou bem-vindo Jesus, porque jamais Jesus vai desapontar-nos. Aqueles que nele esperam a palavra de Deus diz que nós nunca vamos nos decepcionar. Jesus nunca repele aqueles que o recebem com agrado e amor dele, e ele nunca vai nos desapontar. Essa é uma verdade irrefutável. Ela é imutável. Quando nós estivermos com ela guardada no nosso coração, nós vamos perceber o que é que nós vamos vivenciar dentro dessa nossa estrutura de vida cristã, meus irmãos. Eu quero terminar minha palavra nessa noite para você, dizendo que não se pode dizer que uma congregação recebe o Senhor com agrado, a menos que todos ali estejam com a visão clara de pontualidade. Estamos ali firmes. Ele vai chegar a qualquer hora. Não podemos ficar desatentos. Não podemos ficar desapercebidos. Há uma profunda vigilância para que todas as coisas, quando a irmã Cristina falou hoje pela manhã, no versículo assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, mas vigiar é uma palavra que é muito comum dentro do contexto bíblico, porque vai trazer para nós exatamente essa visão de pontualidade. Eu preciso estar pronto, ele vai chegar. Ele saiu de lá, do Gerazeno lá, e agora eu sei que ele vai fazer uma parada por aqui, ele pode parar, vamos ficar todo mundo atento, e eles ficaram aguardando, meus irmãos. O problema é que às vezes nós não queremos aguardar vigilante, a gente fica aguardando meio que desapercebido, desatento, desajeitado, desarrumado. Eu tenho um filho meu que mora em Jipananá. E aí, de vez em quando, ele vem para passar um dia aí com a gente e traz a família também, né? E aí eu já disse para ele assim, filho, avisa quando você vem. Pai, mas a gente quer fazer uma surpresa. Eu falei assim, pois é, não faça surpresa com a sua mãe, porque não serve. Você tem que avisar, porque ela gosta de arrumar o quarto, ela gosta de tirar as teinhas de aranha que está no seu canto aqui. Mas eu sou da casa, pai, mas é assim que ela quer que seja. Quer que tudo esteja em ordem, tudo esteja arrumadinho, tudo pronto. E aí ela fica atenta. E aí, lógico, vai arrumando. E aí, quando ele chega, ela não terminou ainda de arrumar, porque ela quer tudo ajeitado. Meus irmãos, é assim que tem que ser a nossa história de vida cristã. E a menos que a gente tenha vindo com um propósito de encontrá-lo, o que implica nessa expectativa e piedosa, é preciso que isso esteja latente no nosso coração, é preciso que isso mova as nossas entranhas, é preciso que isso traga para nós um ânimo novo, cada dia, cada instante, cada momento. Nós não falamos da segunda vinda de Jesus, e a gente fala, a gente como se fosse assim, isso aí é daqui a 10 anos, isso aqui é daqui a 20 anos. Não, o Senhor disse que vai vir, e Ele vai chegar numa hora que todo mundo não está esperando. Então eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atuantemente presente nas ações, porque ele pode chegar de repente. Então, a menos que estejam prontos, ao ouvido, e para isso requer atenção. E a menos que estejam envolvidos a acatar o seu ensino, que demanda obediência, nós vamos ser pegos desapercebidos, meus irmãos. Eu estava lendo uma história muito interessante, dizendo que quando os habitantes de Mentone desejaram uma visita do príncipe de Savoia, diz lá o registro que eles abriram-lhe caminhos sobre as montanhas, cavaram túneis nos montes, construíram fontes nos vales, para que o amado soberano pudesse receber as boas-vindas dos seus súditos. O que é que nós estamos fazendo com a chegada do nosso querido Jesus?
Se nós damos boas-vindas ao Senhor Jesus, nós devemos fazer uma estrada para Ele, pondo por terra todo o nosso orgulho, elevando os nossos pensamentos, removendo os nossos maus hábitos que vão às vezes se acumulando na nossa história e preparando os nossos corações para esse encontro, e aí, quem sabe, registrar da mesma forma com que foi registrado ali, quando Jesus chega na cidade, ele diz assim: a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando, todos. Meu desejo, a minha oração é que Deus possa despertar isso em cada um de nós, no meu coração e no coração seu, no coração seu que está aí assistindo aí pela nossa live, que você possa de uma forma muito clara também estar apercebido que a volta de Jesus vai vir, e eu tenho que dar as boas-vindas, mas eu tenho que dar as boas-vindas sabendo que esse encontro traz uma porção de implicações. A minha oração tem sido assim: Deus, eu estou preparado para esse encontro? Eu estou pronto para encontrar com o Senhor? Se não estou, me dá uma percepção exata do que é que precisa melhorar. Então, as boas-vindas para Jesus, elas precisam estar marcadas pela alegria, mas com regozijo tão explícito, né, tão grande, tão precioso, com que nós deveremos ser acolhidos por esse amor de Deus na nossa história, na nossa vida. Vamos orar? Deus bendito, nós estamos diante do Senhor, e agradecidos, ó Pai, pela bênção de podermos olhar para a Tua Palavra. Senhor, nós acabamos de ver, ó Pai, o quanto que é importante nós estarmos esperando o Senhor com profunda alegria. Ó Deus, o texto diz que o Senhor foi rejeitado, seu filho foi rejeitado naquela região, porque eles só perceberam que houve uma perca material, mas eles não perceberam que houve uma transformação de uma vida, uma mudança de propósito, uma nova construção de história. Um homem que foi refeito e restabelecido e reconduzido à sua família. Mas eles estavam olhando simplesmente para o material, Deus, e é por isso que eles rejeitaram o Senhor e pediram que o Senhor saísse de lá. Mas lá no outro lugar, quando ele estava chegando, já havia profunda alegria, e eles ficaram impactados por um momento tão especial quando o Senhor chegou. O Senhor, dá-nos essa alegria, dá-nos essa disposição, dá-nos esse ânimo novo. Ó, Espírito Santo, vem de uma forma muito clara mexer em cada um de nós, e tudo aquilo que está adormecido, sopra sobre nós o Teu Espírito, para que nós possamos ser revigorados, restabelecidos e reconduzidos a uma ação nova, um comportamento novo, uma ação que dignifica o Teu nome e que dá a demonstração clara de profunda alegria, por viver para o Senhor, por servir o Senhor, por falar do Senhor, por estar testificando para o Senhor. Senhor, que aquela missão que aquele homem recebeu, quando o Senhor falou, você vai voltar para a sua casa e vai falar do que é que Jesus fez na sua vida. Senhor, que o Senhor também nos dê também a visão clara de como é que nós temos que proceder, que essa missão também, que já é nossa nos nossos dias, também nós possamos levar a sério, que a nossa casa, em primeira instância, possa receber essa palavra, que a nossa casa possa ser o primeiro lugar da semeadura perfeita. Então, em nome de Jesus, ó Pai, age em cada um de nós, age na vida daquele que está participando do nosso culto via internet. Ô Senhor, em nome de Jesus, dá a resposta para esse coração. E, ó Deus, a mesma transformação que o Senhor realizou na vida daquele homem gadareno, o Senhor possa, no nome de Jesus, também realizar na vida de quem está precisando ser transformado. Alcança essas vidas, alcança cada um de nós com graça, com bondade, com misericórdia, Pai.
ensina-nos a ter pontualidade, ensina-nos a ter também obediência, prática efetiva dos teus princípios, e ajuda-nos a ajustarmos a nossa vontade à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos agradecidos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe, uma boa semana a todos, uma boa viagem, irmã Cristina, que Deus abençoe, e que cada um de nós possa estar percebendo o grande desafio que cada um de nós tem. Lembrando as irmãs que no sábado que vem, às 19h30, você tem um encontro marcado aqui, você está convidado para estar aqui, para esse encontro da Federação de SAF, com a possível organização da nossa SAF aqui, da nossa IPJ. Deus abençoe, ore pela volta, pelo retorno do reverendo Ivo, né, na sua viagem, para que chegue na paz e tranquilo. Tá? Deus abençoe, bom retorno à sua casa.